Muito bom dia, prezados amigos, telespectadores da TV Candidez. É com muita alegria que nesta manhã desse sábado, o programa Nova Era, de que é uma realização da AME, Aliança Municipal Espírita de Divinópolis, com a coprodução do CEP, Centro de Estudos e Pesquisas Espíritas, traz, nesta manhã desse sábado, mais uma edição do seu programa espírita, Nova Era. E hoje estamos trazendo uma temática para todos vocês, amigos do ideal espírita e não espíritas: o alcoolismo e suas consequências materiais, morais e espirituais. Abordaremos nesse sábado a sua primeira parte e prometendo mais 2 sábados consecutivos abordarmos este assunto. Então vamos lá. O alcoolismo ele é considerado uma doença. Por quê? A Organização Mundial de Saúde coloca que o alcoolismo ele é uma doença física, ele é uma doença espiritual e mental. Por quê? Ele constitui-se de uma drogadição pelo etilismo, que é o uso do álcool. O alcoolismo ele é uma degradação do ser humano. Isso quer dizer, ele rebaixa, de certa forma, o ser humano. O uso do álcool, ele diminui a atividade do sistema nervoso central, o sistema nervoso periférico, compromete o metabolismo do corpo físico. O álcool, ele é um depressor. O álcool é responsável pela maioria dos óbitos que nós temos aqui no planeta Terra, nesse mundo de expiação e provas. O alcoolismo, ele é degradante, ele é humilhante, vexatório. Por quê? O álcool, ele é um verdadeiro inimigo do homem. O alcoolismo desmoraliza o homem, porque o coloca ele em situações ridículas. Como fica o exemplo dos pais para os seus filhos? Quando os filhos veem os seus pais bebendo, eles acreditam que o que o pai faz está correto, está certo. Isso pode gerar uma expectativa, uma curiosidade na criança, nos filhos. Então, o exemplo é de fundamental importância no reduto doméstico. E o alcoolismo ele é um mau exemplo que os pais dão-se para os seus filhos. O alcoolismo ele é uma estrada para a destruição, porque ele destrói tanto o ser humano, o homem, a mulher, tá? E também destrói o lar, destrói a família, destrói a sociedade. O alcoolismo ele encurta a vida. Por quê? Sendo o álcool, ele é um veneno. Porque ele mata gradativamente o corpo, encurtando a vida. Como a vida é um fator muito importante na nossa existência, o álcool ele nos traz realmente essa tragédia que é uma verdadeira desgraça, é um caminho para a desgraça, para a morte. O álcool reduz a nossa capacidade para o trabalho, colocando em risco para os acidentes do trabalho, para os acidentes automobilísticos, compromete os centros motores, reduz a nossa capacidade de inibição. Quando alguém se alcooliza, entra no carro e acelera, e vai. E quanto mais ele acelera, mais ele percebe que menos está andando. Aí ele acelera mais, e o primeiro poste, ele se arrebenta. Temos 2 situações, o alcoólatra e o alcoólico, que são diferentes. O alcoólatra é aquela pessoa que idolatra a bebida, aquela pessoa que se diz beber socialmente, o que não corresponde. Tá? Isso aí é uma velha desculpa, isso não é verdade. Tá? Temos o alcoólatra, esse que idolatra a bebida, mas nós temos o doente do álcool, que é o alcoólico. O alcoólico é um consumidor do álcool de forma exagerada, continuada, viciosa, e que torna para ele realmente
um grande vício, digamos assim, um grande mal para a sua saúde. Então, ele é um doente, potencialmente falando. Então, existem 3 fases do alcoólico, o doente. A primeira fase é a do macaco. Por quê? A pessoa vai para a festa, aniversário, casamento, qualquer modalidade de festa, ele vai bebendo, vai bebendo, vai bebendo, ele fica engraçadinho, começa a fazer graça para todo mundo na festa, para chamar a atenção de todo mundo. Então, é como se fosse um macaquinho que pula de galho em galho, tentando atrair a atenção de todos. Essa é a fase do macaco. Se ficasse somente na fase do macaco, seria até muito bom. Só que ele continua bebendo, vai bebendo, vai bebendo, e vai para a segunda fase, a do leão. Por quê? Porque ele quer brigar com todo mundo, ele quer bater em todo mundo. Se olhar para a namorada dele, ou para o namorado dela, ele briga, ele quebra o pau. Ele é forte, quer dizer, valentão, mas o primeiro tapa ele cai. Por quê? Primeiro que ele não tem equilíbrio com o corpo físico. Não é? Primeiro tapa que você dá no alcoólico, ele cai, certamente. Ele está embriagado. E aí é a fase do leão. Se ficasse na fase do macaco e do leão, até que levaria isso em conta. Só que ele vai para a fase do porco. Porque ele bebe, ele bebe, ele bebe, ele bebe, fica muito tonto, apaga, cai na sarjeta, e ali ele vomita, faz xixi, faz cocô na roupa, vem o cachorro, lambe-lhe a boca. Por quê? É a fase do porco. Essa é a fase final do alcoólico. Muitos caem na sarjeta. Muitos estão pelas sarjetas das ruas da cidade, jogados ali, totalmente embriagados. Para muitos, é o fundo do poço, chegando a ser irreversível muitas das vezes, levando realmente a situações desastrosas. Então está aí, ó, concentração de álcool no sangue. Após 30 minutos, a ingestão de bebidas alcoólicas, de acordo com o peso. Tá? Uma dose de cerveja, de vinho, de uísque, de cachaça, uma pessoa de 60 quilos ele terá 0,27 gramas de álcool no sangue. 70 quilos de peso, 0,22. Com 80 quilos, 0,19. Com 2 doses, tá, de cerveja, vinho, uísque ou cachaça, tá, uma pessoa de 60 quilos terá 0,54 gramas de sangue na corrente sanguínea. Uma pessoa de 70 quilos, 0,44. E uma de 80 quilos, 0,36. Aí com 3 doses, né, de cerveja, pode ser de vinho, pode ser de uísque, cachaça, ele terá 0,81 gramas de álcool na corrente sanguínea, uma pessoa de 60 quilos. Já uma pessoa de 70 quilos terá 0,66 gramas de álcool na corrente sanguínea. E o de 80, 0,57. Porque na medida em que o peso, o volume é maior do corpo, a tendência do álcool é diluir mais na corrente sanguínea, de acordo com o peso e de acordo com a quantidade de álcool ingerido. Vamos ver então. Efeitos na mente e no corpo, o álcool. Nível de álcool no sangue, gramas por litro. Então vamos lá. Até 0,16 gramas por litro, tá? É uma zona de tolerância fisiológica, digamos assim. Nenhum efeito, nenhum risco praticamente para o usuário. Mas de 0,16 a 0,20, 20% dos condutores não estão seguros de si, quer dizer, dirigindo um veículo, né? De 0,20 a 0,30, falsas estimativas, tá? Percepções de distâncias e velocidades. De 0,30 a 0,50 de álcool, né, na corrente sanguínea, perturbação visual. Já temos uma sensibilidade reduzida, começo de risco para o condutor do veículo. De 0,50 a 0,80, o tempo de reação dos chamados reflexos muito longo, quer dizer, até que você tira o pé do acelerador do carro e leva no freio, já bateu o carro. Risco multiplicado por 4. Olha só.
De 0,80 a 1,50, reflexos muito alterados. Tá? Risco multiplicado por 25. De 1,50 a 3 gramas por litro de sangue, diplopia, quer dizer, visão, digamos assim, dupla, vendo duas estradas, 2 carros na frente, 2 pessoas, condição de alto risco. De 3 a 5 gramas por litro de álcool, embriaguez profunda, total comprometimento. E acima de 5 gramas, como alcoólico, podendo levar até a morte. Esta é a história do Pedro. E ia se alimentando do mundo. Tudo podia lhe faltar, menos a bebida. Será que ele não sabia o que significava tudo isso para a sua vida, para a sua saúde? Ou queria ignorar tudo isso? Coitado do Pedro. Será que não sabia que aquela considerava a sua maior amiga, na verdade o estava destruindo? Fisicamente, moralmente, espiritualmente? Talvez não soubesse que o álcool estava destruindo o seu fígado e que este órgão é vital, por onde passa todo o seu sangue, com as substâncias absorvidas no próprio intestino. Pedro talvez não soubesse que nele são fabricados ou transformados vários elementos indispensáveis à vida, fatores da coagulação do sangue, uma proteína, a chamada albumina, que ajuda a manter os líquidos dentro dos vasos sanguíneos, evitando o seu acúmulo nos tecidos, os hormônios sexuais, outros, a bile, indispensável na absorção das gorduras e de certas vitaminas, e na excreção dos elementos tóxicos, que é feito pelo fígado. Talvez não soubesse também que é um produto da degradação das proteínas, o amoníaco, tá? Que é altamente tóxico. Para ser eliminado, tem que ser transformado em ureia pelo próprio fígado, e que a hemoglobina, que transporta o oxigênio para as nossas células, se transforma em um pigmento amarelo. A bilirrubina, que pode ser eliminada também e precisa do próprio fígado. Isso só para citar algumas das principais funções deste órgão. Já imaginaram o que significa a sua destruição? Já viram alguém com essa doença, a chamada cirrose hepática? A barriga d'água, amarelo todo inchado, com hemorragias frequentes, queda de pelos até certo peso, né? E certas características sexuais também ficam comprometidas, tá? Então, este foi o final da história de Pedro, que foi avisado das consequências do uso do álcool, mas nunca acreditou-se. Morreu. Morreu. E nos casos mais avançados, a passagem do sangue pode ficar obstruída, e este vai se acumulando no baço, nas veias do esôfago, tá? E do reto, produzindo varizes que podem se romper, matando pela hemorragia. E o amoníaco, não sendo eliminado, vai para o cérebro, provocando coma alcoólico. Aí, qual que é o final? Morte. Na certa. Vamos ver o metabolismo do álcool, porque o álcool não é digerido, certo? No estômago, no intestino, tá? Vamos ver lá. Metabolismo do álcool, degradação do etanol, é a velocidade de oxidação de 10 gramas por hora. Temos então, lá nós temos o fígado, isso, e lá nós temos o etanol, que é o álcool, tá? Aí o fígado produz uma enzima chamada catalase, certo? É uma espécie de um ADH, chamado hormônio antidiurético. Ele vai transformar o etanol em aldeído acético. Como o aldeído acético não pode ser eliminado ainda, ele continua na corrente sanguínea. E o fígado continua produzindo uma outra enzima, tá? A chamada ALDH, que vai transformar o aldeído acético em ácido acético. O ácido acético, para você ter uma ideia, é o vinagre que você põe na comida, tá? E aí, o vinagre também não pode ser eliminado. Aí, o vinagre, ele é transformado em quê? Em água
que é eliminada pela sudorese, pela urina, e gás carbônico, que vem pelo bafão, que é a expiração. Então o álcool não sofre digestão no organismo, ele é metabolizado. As suas moléculas têm que ser quebradas através de reações em que o fígado é obrigado a produzir essas enzimas. Tá? O uso do álcool através das bebidas alcoólicas cria uma dependência física e psicológica. Com o transcorrer do tempo, né, vem a dependência física, que é aquela necessidade do organismo físico em consumir novamente a mesma quantidade de álcool, pelo fato de ter acostumado com o mesmo. Pois no início, né, do vício, do primeiro gole, que é o mais perigoso, é o primeiro gole, o organismo resistiu. E aquela agressão do álcool, acabando com o tempo por acostumar com este. Tá? O uso do álcool através da bebida alcoólica provoca a dependência psicológica, que é aquela necessidade da mente ter acostumado e condicionado aquela substância química, alterando o psiquismo do usuário, levando o mesmo ao consumo novamente, criando-se um ciclo vicioso. Né? Esse ciclo vicioso que é justamente a dependência física e a psicológica. Então, a suspensão repentina do álcool produz o delírio tremens, que é tremor das mãos, chamado timba, tá? Nas pernas, na voz, provoca febre, confusão mental, agitação, falta de atenção, sonolência, desorientação, irritabilidade, forçando o usuário a consumir novamente o álcool, reduzindo assim os efeitos. Então é comum falar assim, para rebater a ressaca, eu tomo uma, eu melhoro. E é verdade, porque você está numa ressaca danada, porque ressaca é como se fosse você está vivendo na boca um gosto de carroça velha, tá? Cabo de guarda-chuva. Aí você vai lá e toma uma. Aí o organismo então acalma. E aí o delírio tremens desaparece. Porque no delírio tremens, né, você tem uma série de sintomas, de ilusões. Vamos ver o efeito do álcool no organismo? Diminuição da inibição. O que é inibição? É a força de um reflexo sobre várias circunstâncias. Quanto mais acelera o carro, mais percebe que menos está andando. Então, acelera mais e bate no primeiro carro ou poste, ou quando não atropela alguém em cima da calçada, do passeio, matando. Há muitas vítimas que são atropeladas em cima do passeio pelos alcoólatras e alcoólicos inverterados. Acidentes automobilísticos. Brasil é campeão. Violência no trânsito. Nunca vi tamanha violência no trânsito. Brasil é campeão em violência no trânsito. Vem então as chamadas alucinações devido à suspensão repentina do álcool, tá? Que é a chamada abstinência, né? Vem o delírio tremens e aí vem as alucinações. Começa a ouvir sons, ver cores, ver figuras diabólicas, né? Intensificação das emoções. Fica corajoso. Acha que está mais forte e pode brigar e bater em todo mundo. Primeiro tapa ele cai. Consequência do uso das drogas. Né? Violência urbana. Nunca vi tantos homicídios hoje na sociedade. Certo? Essa violência tem levado a grandes homicídios de pessoas que estão alcoolizadas, roubos, assaltos de toda ordem, dores e sofrimentos para a família, para o usuário. A grande desgraça da família, o álcool. O álcool tem sido a grande desgraça da família. Tá, meus amigos? Vejam isso, tá? Violência doméstica. Nunca vi tanto. Agressão entre casais. Ele chega em casa alcoolizado, chuta o cachorro logo na entrada, xinga as crianças, chega a bater nas crianças, bate na esposa, quando a esposa também não chega em casa alcoolizada.
agredindo as crianças, agredindo o marido, porque hoje também as mulheres estão bebendo. Se é que não estão bebendo até mais do que os próprios homens. Porque brigaram pelos seus direitos, pelos mesmos direitos dos homens, e isso lhe foi concedido. Só que elas pegaram tudo de ruim dos homens. Se tivesse pego só as coisas boas dos homens, valeria muito a pena ter brigado pelos seus direitos. Só que brigou pelos seus direitos, pela sua emancipação, e pegou tudo de ruim dos homens. O tabaco, o cigarro, a droga, a bebida, né? E a própria promiscuidade sexual também. Filhos contra seus pais, tem filhos matando pais, que chegam em casa alcoolizados, isso. Tá aí, é todo tipo de violência, é todo tipo de espancamento. Espancamento com lesão corporal. Tem pai chegando em casa, pegando o bebê, jogando ele contra a parede, matando, batendo, espancando, com bastante violência. Isso. Então, são sintomas da violência doméstica, acarretada pelo uso exacerbado do álcool. Quantos pais deixam os filhos passarem fome, porque o dinheiro que compraria umas 100 gramas de carne para levar para casa, comprar 1 litro de leite, né? Comprar um arroz, um feijão para levar para casa, ele vai tomar cerveja, ele vai tomar sua dose de conhaque, ele vai tomar sua pinga diária, ele vai embebedar. As crianças passam fome. Ele deixa os seus filhos passando fome em casa para poder ter o dinheiro e poder beber. Isso acontece muito, tá? Ele pega o saláriozinho que ele tem, a metade do salário dele gasta com bebidas alcoólicas. É um alcoólico, é um alcoólatra que precisa de tratamento, sabe? Vem a chamada violência doméstica, que realmente acontece demais, e chega lá no posto de saúde, né? As crianças vitimadas pela violência dos pais, e manda para o conselho tutelar. O conselho tutelar é o gargalo do funil, por onde chega a maioria dos problemas de maus tratos, de violência, tá? De lesão corporal, acarretados pelo uso de álcool constante. Tá? Vem o chamado incesto, que é o abuso sexual, em que os pais aproveitam dos seus filhos ainda criança. Tá? Isso é muito comum acontecer, tá? Dentro de casa. Tá? Vem a pedofilia, que também tem sido hoje esse grande mal que assola muitas crianças hoje no Brasil. Aí vem todos os tipos de maus tratos. Tá? Vem a negligência, certo? Negligência por parte dos pais, porque os pais são negligentes. Quantos acidentes que nós temos no reduto doméstico? Eu falei ainda há pouco que o Brasil é campeão em acidentes automobilísticos, mas também o Brasil ele é campeão em acidentes de trabalho, em acidentes domésticos. Quando a mãe está embebedada lá em cima da cama do sofá, caído no chão, as crianças pequenas vão para a beira da piscina, à beira do fogão, puxar sobre elas panelas quentes, isso, cometem uma série de acidentes ingerindo produtos químicos de limpeza. Por quê? Descuido da mãe, invigilância, falta de responsabilidade, acarretada pelo uso exacerbado do álcool. Porque eu falo para vocês assim, a gente tem conhecimento dessa realidade do alcoolismo, que não toma conta somente do homem, mas também as mulheres bebem muito. E quantas mulheres bebem e agridem o marido, agridem os seus próprios filhos. Então, meus amigos, o alcoolismo é essa degradação, certo? Essa violência, esse anti que invade os nossos lares, essa toxicomania, que muitas vezes a própria propaganda enganosa invade nossos redutos domésticos, levando a nós ao consumismo exacerbado do álcool. Então o álcool, ele é uma doença. O alcoólatra, ele é um alcoólico em potencial. Se o alcoólatra não se cuidar de se livrar do uso do álcool e fazer a sua abstinência e buscar um tratamento, ele vai galgar uma caminhada para o alcoólico.
E o alcoólico, ele é o quê? Ele é o doente pelo alcoolismo. Então, meus amigos, o programa Nova Era chega no seu final da sua primeira edição deste assunto tão importante do alcoolismo e suas consequências materiais, morais e espirituais. Então, nesse sábado, estamos aqui despedindo de vocês, agradecendo a audiência, dizendo para vocês que o programa Nova Era é um programa espírita, que acontece todos os sábados, pelas 9h30 da manhã, pela TV Candidez, que leva até vocês assuntos doutrinários, assuntos evangélicos. Nós agradecemos e convidamos a todos vocês para que no próximo sábado esteja aqui às 9h30 da manhã para apresentarmos aqui a segunda parte dessa temática de suma importância. Um grande abraço para todos vocês, que vocês tenham um sábado feliz, repleto de muita paz, muita alegria, um bom final de semana e até sábado que vem. Obrigado. Fica com Deus.